Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos Materialismo e Espiritualismo, parte 1. René Descartes, Baruch Spinoza, Blaise Pascal, John Locke, George Berkeley, Thomas Reid, Isaac Newton, Pierre Bayle, Bonneau de Condillac, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, William Schelling e Voltaire. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, nós estamos iniciando o nosso estudo de número 11 da série Espiritismo, um olhar. Vamos falar ainda sobre materialismo, espiritualismo, e pedimos à espiritualidade que nos proteja, que nos oriente, que nos dê forças para sempre estarmos trabalhando esses temas, para dirimir dúvidas, para colocar informações que sejam importantes para todos, que sejam precisas dentro daquilo que nós buscamos como um conhecimento avançado de vida. Nós somos profitentes da doutrina espírita, codificada pelo senhor Allan Kardec, lançada pelo Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, em Paris, lá na França. Estamos aqui fazendo uma série de estudos onde buscamos entender o entorno da chegada do Espiritismo no mundo. Não foi assim um fato comum, não foi uma coisa que de repente aconteceu. Não houve toda uma preparação. É isso que nós estamos mostrando com esses estudos, que estamos tentando conscientizar todos para estudar a doutrina espírita, mas dentro de um campo, dentro de um âmbito em que você se sinta confortável, que você se sinta levado por uma lógica, por uma estrutura de auxílios necessários a que você avance nos seus entendimentos. Nós estamos vivendo uma fase muito interessante, que é a fase que vai iniciar o homem apropriando de si mesmo. Esse homem que vem ao longo dos milênios usando só as coisas de fora dele. Claro que teve exceções, mas agora este homem como um todo, a civilização daqui da Terra como um todo, ela terá que fazer essa introspecção, como dizia Sócrates, o conheça-te a ti mesmo. E como disse Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos também, há que se conhecer, há que se entender, há que se buscar dentro de si os elementos ótimos para uma proposta diferenciada do existir. E a doutrina espírita nos oferece essa proposta. Ela nos dá esses fundamentos todos para que nós possamos realizar em nós esse projeto de autoconhecimento para autossuperações e altos avanços. Ou seja, é o homem trabalhando em função da mônada que é e do reino de Deus que existe dentro dele. Então, este é o nosso propósito dentro dos estudos do Espiritismo, um olhar. É mostrar que todos nós temos potenciais latentes que precisam ser desenvolvidos, precisam ser colocados como elementos próprios a uma adequação às leis de Deus. Aliás, a doutrina espírita, ela é a representação das leis divinas. Por isso que ela nunca será superada, porque ela está totalmente baseada nas leis de Deus, que são imutáveis. Eu gostaria de começar o nosso estudo de hoje fazendo uma pequena leitura da introdução do Livro dos Espíritos, no item 8. Observe o que Kardec coloca sobre a doutrina. Olha, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual é a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova com grande, só pode ter sido feito com utilidade por homens sérios e perseverantes, livres de prevenções
e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espíritos, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão o direito à consideração de quem quer que se preze de bem-educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos da sua atenção e os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, porém, em respeitar a crença dos outros. Vocês observam, prezados amigos e amigas, que o senhor Allan Kardec se coloca também como aquele que, de repente, é confrontado por uma doutrina completamente diferente, que traz fundamentos seríssimos, que precisam ser analisados, precisam ser buscados e precisam ser integralizados dentro de cada um de nós. Observemos, pois, o valor da doutrina espírita. Por isso aqui estamos, nessa proposta de levar a cada um esses conhecimentos dentro da nossa possibilidade, porque, é claro, todos ainda estamos no início de um estudo muito sério, como disse o senhor Allan Kardec. Então, essa introdução ao Livro dos Espíritos, no item 8, nos coloca face a face com uma realidade. Você é sério? Você é séria? Você, de fato, quer entender a vida? Quer buscar para você algo de diferente? Então, venha estar conosco estudando a doutrina espírita, que você vai entender coisas assim que talvez nem passasse pela sua busca, pelos seus critérios de apreciações da vida. Mas a doutrina espírita nos oferece esse outro caminho, esse caminho da nossa adequação com as leis de Deus de uma maneira sólida e de uma maneira contundente, porque é lógica. E ela, em se baseando nas verdades das leis divinas, ela traz para todos nós, para todo o tempo, uma estrutura de renovação espiritual e de avanços também dentro dessa estrutura. Então, o nosso estudo de hoje, de número 11, nós vamos falar muito sobre essa questão do materialismo ainda, do espiritualismo, o que falta ao homem fazer uma boa adequação aos princípios espirituais nos quais ele está inserido. O homem é um ser espiritual, não tenhamos dúvida disso. Porque quando ele desencarna, ele continua a sua vida, ele sobrevive a tudo. A matéria vai ficar aqui, o corpo físico vai ficar, vai se decompor, e tudo que ele teve, que ele usou, aquele material, vão ficar. Não vai ficar, ele não vai levar nada, mas ele vai levar o que ele conseguiu construir dentro de si, dentro de um parâmetro de excelências para a vida que ele vai viver no plano espiritual de onde ele veio. Então, é um caminho que se faz. Eu venho e retorno, e volto, se for necessário. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, buscando sempre esse entendimento superior com as leis do nosso Pai. Espiritismo Olhar, estudo 11, Materialismo e Espiritualismo, segunda parte. Múltiplas doutrinas surgiram. Era hora de pensar e escolher. Deus oferece a seus filhos o livre-arbítrio. Cada qual escolhe seu caminho, sua doutrina. Eu escolhi o Espiritismo. E você? Escolheu também? Tomara que sim. Para que você possa, cada vez mais, se adequar a essa realidade. Minha gente, o mundo é maravilhoso.
Nós é que, às vezes, complicamos essa maravilha toda. Mas é preciso que a gente tenha cuidado no que vamos fazer. Os antigos ferreiros, aqueles lá, bem na chegada do Homo sapiens, talvez uns 10.000 anos, 12.000 anos atrás, quando eles iam tirar o minério do seio da terra para forjá-lo, porque eles entendiam que todos os minérios se transformavam em ouro um dia, se ficassem no tempo certo no seio da Mãe Terra. Contudo, como eles precisavam de valores materiais, minerais maiores, então eles tentavam ajudar a Mãe Terra a realizar esse fato. Por isso, eles tiravam o minério lá do seio da Mãe Terra e levavam para o forno, para a forja. Ora, quando eles iam tirar o minério da terra, eles pediam licença à Mãe Terra. Eles faziam um rito antes de tirar o minério, num respeito absoluto pela natureza. Depois eles forjavam aquele minério e aquilo ia ser de utilidade para uma comunidade, ou seja, a Mãe Terra abundante, dando para os seus filhos aquilo que eles necessitam. Então, a natureza é maravilhosa, a natureza é bela. Precisamos trazer ainda mais para nós essa convivência com esse belo natural. E tudo parte no momento em que nós entendemos que temos que ser pessoas tranquilas, equilibradas, conscientes dos seus atos. Continuando, então, neste estudo, veremos as várias tendências filosóficas da época de Allan Kardec na Europa. O homem sempre procurou um entendimento maior da vida e suas manifestações. Os pensadores sempre buscaram identificar o que viam e sentiam com uma proposta coerente para que o homem pudesse se situar onde se encontrasse, permitindo-lhe entender a vida, permitindo-lhe melhor situar-se nela. Observe, meu amigo, observe, minha amiga, como que a espiritualidade ela conduziu esse nosso caminhar aqui no mundo. Sempre ela nos dando oportunidades, referências para que encontrássemos um caminho melhor. Aqueles que conseguiram, pela percepção, pela intuição, entender assim, começaram desde cedo a serem felizes neste mundo. Este é o estudo das tendências de pensamentos. Tudo supomos no objetivo de chegarmos ao Espiritismo. O espiritualismo era uma ideia universal onde se estudava algo mais fora da matéria. E o Espiritismo iria explicar o que é este algo mais e como ele funciona. Foi um avanço conceitual e prático, entende? Então, o espiritualismo sempre esteve presente, muito embora o materialismo tivesse tido um avanço muito grande a partir do século XVIII, com os iluministas. Mas o espiritualismo sempre esteve presente, porque ele é antigo, ele veio do Oriente, ele veio animando, embalando as civilizações ao longo dos milênios aqui na Terra. Aí, quando chega o Espiritismo, vai explicar como é que esse espiritualismo funciona. Como é que é a funcionalidade do espiritualismo? Então, o Espiritismo traz para nós essas informações. Por exemplo, os espiritualistas falavam de cidades siderais. O Espiritismo vem explicar o que são as cidades siderais. O espiritualismo falava da vida depois desta vida. O Espiritismo vem explicar como é que funciona. Percebem? O espiritualismo, ele fala das correntes de propulsão do Atma, ou seja, da alma, dentro dos seus avanços, dos seus volteios de avanços. O Espiritismo vem explicar isso através das reencarnações, ou seja, é uma proposta, o Espiritismo é uma proposta que avança no campo do espiritualismo. Continuando, no século XIX, privilegiou-se a matéria em detrimento do espírito, a si próprio em detrimento de Deus, a ciência em detrimento da metafísica. Assim, o materialismo e o positivismo
tiveram preponderância sobre um sempre presente espiritualismo que, no final do século, mostrou grande pujança com o movimento de reação antimaterialista e antipositivista. Vamos ver isso aqui com mais calma? Vamos pegar Vishnu, lá na Índia, no século 9, 10 a.C. Então, ali começa a se lançar, pelo que a gente conhece de história, começa a se lançar as ideias espiritualistas. Isso vem rolando. Quando o povo ariano se forma, o povo ariano é uma dissidência do povo indiano. Então, esse povo ariano, ele sai de lá, eram povos muito rebeldes, exilados de um outro planeta, que é Capela, e aí eles formam a civilização ocidental. Eles não tinham religião, eles não queriam isso. Eles queriam o quê? Dar expansão às suas rebeldias. Mas, com isso, eles foram conquistando territórios. Eles abraçaram os primitivos daqui da Terra e, com eles, criaram as civilizações antigas que precederam a formação da Europa e do mundo ocidental como um todo. E o espiritualismo sempre veio ali com eles. De alguma maneira, sempre tinha. Você quer um exemplo? Pegue, estude a história dos celtas. Os celtas, eles eram povos muito bravos, muito contundentes, muito guerreiros, mas eles tinham os druidas, que eram sacerdotes deles. A palavra druida, ela vem de uma ligação de raiz de carvalho. Carvalho era a árvore que eles mais cultuavam, porque os druidas trabalhavam seus ofícios na floresta, junto às árvores. Então, os carvalhos eram as árvores de preferência deles. E a raiz do carvalho, eles chamavam de druida. Por isso que eles se autodenominavam raízes fortes de uma árvore forte, que é a árvore do carvalho. Então, essas ideias espiritualistas sempre estiveram presentes, muito embora rebeldias, e no século XIX, com a estrutura do materialismo. Mas elas sempre estiveram ali, junto ao materialismo, mostrando para os materialistas que tinha alguma coisa a mais, bastasse que eles quisessem entender. É o nosso estudo de hoje. Bom, o panorama do século XIX, diz Nádia do Couto Vale, no livro Em Torno de Kardec, é produto de praticamente todos os movimentos de ideias que se desenvolveram no campo da filosofia. Nós tínhamos a filosofia antiga, clássica, e agora, com o avanço da humanidade, com o avanço da civilização ocidental, era necessário que uma filosofia nova ou que trabalhasse um pouco mais a realidade presente, atual do homem, pudesse ajudá-lo nas suas análises. Então, é o que ela está dizendo. O século XIX é produto de praticamente todos os movimentos de ideias que se desenvolveram no campo da filosofia. Vamos continuar aqui, olha. Aí nós tivemos o iluminismo. O iluminismo, ele foi um momento interessante, né? Foi uma corrente de pensamento que mudou radicalmente a sociedade moderna. Trata-se de um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nós estávamos vindo, não pouco tempo antes, do feudalismo. O feudalismo acaba por volta do século XIV, por ali, com a chegada do Renascimento, que fez o homem buscar um outro contato com ele mesmo. Ele ficou muito tempo, como 1000 anos, lá na natureza, depois dos grandes impérios passados, né? Império Romano, Persa, de Alexandre, de outros. Eles saem daqueles grandes impérios e aí eles entram num campo de reflexão, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que foi o feudalismo. Depois eles tinham que sair dali para os seus avanços naturais. Então teve-se o movimento do Renascimento, que foi aquele movimento de trazer para o homem a estrutura da beleza, da arte, da literatura, das artes plásticas, para que ele pudesse sair daquele cadinho bem oprimido onde ele estava. Nós temos, então, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Erasto de Roterdã e tantos outros pensadores e artistas que fizeram esse movimento bonito que foi o iluminismo.
Depois disso, o homem então parte para as suas buscas, vai para o mercantilismo, vai para as grandes navegações, vai para isso, vai para aquilo, surgem as indústrias, ele vai trabalhar nessas indústrias, aí surge o século XVII, onde esses pensadores reencarnados começam a trazer uma proposta para este homem. Ó, agora você já precisa pensar em você, você precisa racionalizar a sua vida, percebe? Bom, é claro que nós não somos professores de história, né? Então nós vamos pedir a um professor de história, professor Bruno Morgado, da cidade do Rio de Janeiro, que nos dê uma orientação sobre o iluminismo. Ele vai falar para nós com toda a propriedade de um professor, de um mestre, e vamos ouvi-lo para poder entender um pouco. Olá, eu sou o professor Bruno Morgado, professor de História, e hoje vamos falar de iluminismo. É um assunto importantíssimo para a história da humanidade. O iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu, se tornou popular no século XVIII e ficou conhecido como o século das luzes. Surgiu na França e a sua principal característica era exatamente colocar a razão sobre a fé religiosa, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime. Eles defendiam o poder da razão em detrimento da fé e da religião e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Através da união de escolas de pensamentos filosóficas, sociais e políticas, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Estas ideias eram consideradas polêmicas, porque abalavam os alicerces das estruturas políticas e social do antigo regime. Dessa maneira, filósofos como Diderot, d'Alembert, buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão num compêndio dividido em 35 volumes, a famosa enciclopédia de 1751, que foi até 1780. A publicação da enciclopédia contou com a participação de vários expoentes iluministas, dentre eles Montesquieu e Rousseau. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico, mas, no entanto, não tinha um poder político equivalente. Logo, ficavam sempre às margens das decisões tomadas pela nobreza e pelo clero. O iluminismo ele rejeitava a herança medieval e, por isso, os iluministas passaram a chamar esse período de Idade das Trevas. Isso é um pouco controverso, é verdade, mas era o que eles pensavam na época. Foram esses pensadores que inventaram a ideia de que nada de bom havia acontecido nesta época. Não, nós sabemos que houve coisas boas que aconteceram na época medieval. Mas, como eu disse, era o pensamento dos iluministas. Bom, com relação ao aspecto econômico, a gente pode dizer que, em oposição ao mercantilismo praticado durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas, principalmente por Adam Smith. Alguns, como Quesnay, defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza da nação, em detrimento do comércio, como defendido pelos mercantilistas. Quanto à propriedade privada, não havia consenso entre os iluministas. John Locke, por exemplo, enfatizava que a propriedade era um direito natural do homem, enquanto Rousseau apontava que esta era a razão dos males da humanidade. Então, eles mesmos divergiam. Contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Assim haveria o equilíbrio das forças,
e o poder menos concentrado na mão ou nas mãos de uma só pessoa. Essa ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos, ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar que no antigo regime, as minorias religiosas, como judeus e muçulmanos, foram obrigados a se converter ou a deixar os países onde estavam, para escapar das perseguições. Embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres e até pensadoras iluministas, como Émile de Châtelet ou Mary Wollstonecraft, difícil esse nome, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos para elas. Com relação à religião, a gente pode dizer o seguinte: foi muito criticada, por vários pensadores iluministas. A maioria defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferiam que houvessem duas esferas distintas, a religião e o Estado. De igual maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja como uma instituição, e a fé deveria ser uma expressão individual. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como, por exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e a implantação, melhor dizendo, do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos, por exemplo, como a Revolução Francesa de 1789. Ok? Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima. Entenderam agora como é importante estudar história? Tem pessoas que não gostam, Mas aí você vê como é que a coisa foi se movimentando para ajudar o homem. Então, a história, ela conta o movimento da vida a favor do homem. O professor Bruno falou de Denis Diderot, que ele nasceu em 5 de outubro de 1713 em Langres, na França, e desencarnou em 31 de julho de 1784 em Paris, na França também. Ele foi um filósofo e escritor francês. Ele foi notável durante o Iluminismo, é conhecido por ter sido cofundador, editor-chefe e contribuidor da Enciclopédia, uma das primeiras enciclopédias que existiram, tendo sido publicada na França no século XVIII, composta de 35 volumes, 71.818 artigos e 2.885 ilustrações. Os últimos volumes foram publicados em 1772, junto com Jean Léon d'Alembert. Olha, naquele momento, o que a enciclopédia criou? Ela criou o seguinte: vamos fazer, então, um apanhado do que nós aprendemos até aqui, do que nós temos de conteúdo histórico, filosófico, científico, social, o que o mundo, o que nós possuímos de informações. Aí foi criada a enciclopédia, ou seja, um local onde você visita para rever, para aprender, para programar. Então, a enciclopédia é isso, é o lugar que você busca as informações. Esse primeiro momento da enciclopédia acontece, então, no século XVIII, com essa proposta do Diderot e de outros que também trabalharam com ele. Então, aí está o primeiro momento em que pega-se os fatos históricos, os acontecimentos da humanidade e coloca-se em volumes dentro de uma estante. Aí você agora vai pesquisar, você tem onde buscar as informações. Muito interessante tudo isso, muito. Nós precisamos das enciclopédias, a gente usa e vamos usar por um bom tempo. Bom, então, podemos agora pensar numa síntese do iluminismo, para facilitar esse entendimento, Então, vamos lá. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Estes reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista
com as ideias dos progressos iluministas. Vejam vocês que interessante. Quando o conhecimento vai chegando e o homem vai se apropriando dele, as estruturas começam a se ruir. Nós estávamos vindo de um absolutismo, ou seja, de um domínio de reis, déspotas, como diz, e de repente o homem começa a ser esclarecido. Ele começa a esclarecer, então essas coisas antigas, ultrapassadas, começam a ruir para que o novo chegue. É isso que o Espiritismo está fazendo com todos nós, que vai fazer com a humanidade. Ele é um novo, que vai fazer ruir muitas ideias que já não fazem mais falta, ou não fazem mais a diferença nos nossos tempos. Essa ideia que nós estamos aqui trazendo do iluminismo como uma modificação do pensamento humano, que, claro, foi colocado dentro da possibilidade do tempo e das pessoas que realizaram. Mais à frente, vem outras ideias. Então, esse é o nosso estudo. Buscar esse avanço dessas ideias para continuar dentro da sua condição de entendimento do que, de fato, é o movimento da vida a nosso favor. Bom, aí vem uma corrente chamada idealismo. Nós já falamos do iluminismo, agora vem o idealismo, que nega a existência do mundo exterior e o reduz às representações que temos dele. É uma teoria que nos leva a entender os produtos dos nossos conhecimentos. Minha gente, esse movimento idealista, o que ele faz? Ele mostra que tem o lado de dentro, onde nós moramos dentro da nossa espiral da evolução, dentro de nós, na expansão do reino de Deus que está em nós. E tem o lado de fora, onde estão os outros e as coisas. Então, o idealismo começa a buscar essa informação. Então, quando eu toco um objeto, esse objeto não está dentro de mim, ele está fora de mim. Quando eu olho o outro, a outra, ele não está dentro de mim, está fora de mim. Então, é preciso que eu tenha que entender essas representações, né, que estão dentro e fora de mim, para eu começar a me estruturar como um ser que, de fato, está buscando a sua integralização com o real e a partir de algo que seja muito ideal, certo? Aí está o idealismo, onde você trabalha o que você é por dentro. A sua estrutura mecânica psíquica, como é que ela é? Na verdade, o que eu quero, o que eu vou fazer, quais são as minhas propostas. É o lado que me diz respeito. Isso nós precisamos fazer, porque a grande parcela da humanidade, ela vive praticamente esse lado de fora. Ela está em função do que o lado de fora vai trazer para ela. O dinheiro, o poder, os prestígios, a sua vaidade de ser melhor a melhor. Então, esse é o lado de fora. Ele busca demasiadamente esse lado de fora e esquece que ele é uma estrutura crística em plena evolução. Imagina você, uma estrutura crística, que é muito, mas muito superior ao que está do lado de fora dele. Porque o lado de fora dele pode ter muita excelência, claro. O outro pode ser muito excelente, a outra pode ser muito excelente, mas eu tenho a minha individualidade. Eu sou essa individualidade porque eu fui criado por Deus dentro dessa individualidade. Então, por mais que o lado de fora seja excelente, mas o lado de dentro sou eu. Eu tenho que garantir e sustentar a minha excelência. Eu dentro de mim. Olha que lindo. Eu dentro de mim. Entendam, minha gente. Entendo a necessidade disso. Entendo essa necessidade que nós temos de fazer essa introspecção, de buscarmos quem somos, de querer entender a nossa totalidade. E se nós conseguimos fazer isso agora, enquanto estamos ainda na evolução hominal, daqui a pouquinho nós já vamos começar a evoluir, agora já trazendo essa funcionalidade interna em expansão. Quando Jesus disse assim, quando você quiser conversar com seu pai, entre no seu quarto, seja dentro do seu coração, e a sós você conversa com ele. Ou seja, a expansão
minha, da criatura em busca do Criador. Isso, minha gente, é inalienável. E isso pertence a cada um, e cada um terá, né, essa necessidade de realizar isso. É assim que nós vamos crescer. É quando eu me buscar dentro de mim, sem nenhuma teoria, digamos, meio utópica. Não, eu sou essa essência. Eu tenho que me encontrar dentro dessa essência. Continuando, né? Schelling, ele é de 1775 a 1854. Então, foi ele que fundou, foi um dos fundadores do idealismo. Diz que o espírito, o sujeito, o eu, é o princípio de tudo. Sim, com certeza. Que o espírito e a natureza são a mesma coisa. Por quê? Porque eu moro num mundo que tem toda a estrutura externa que eu vou desenvolvendo internamente em mim. Vamos entender isso. Por exemplo, eu tenho ladeiras. Dentro de mim, eu tenho que vencer obstáculos, eu tenho que subir. Eu tenho planícies. Eu tenho que ter a extensão do horizonte dentro de mim. Eu tenho as águas que se reúnem em lagos, oceanos, mares, rios, porque eu preciso dessa fluidez dentro de mim. Percebe? Então, o que está lá fora na natureza é a representação do que eu tenho aqui. E se eu aprender a trabalhar esse lado de fora, com equilíbrio, com ética, eu estou trabalhando o meu lado de dentro. Eu estou me expandindo dentro da minha proposta. Ou seja, toda a maravilha do mundo externo está dentro de mim. Um processo de crescimento e de minha adaptação a ele. Berkeley, de 1685 a 1783, filósofo irlandês e autor da célebre frase: ser é ser percebido. Trabalhou o sujeito e a realidade através do véu da percepção que diz: os objetos do mundo externo têm efeito causal sobre os nossos sentidos, produzindo com isso ideias na mente do observador. É isso, minha gente. Então, quando você observa algo fora de você, ele te traz uma proposta de você crescer dentro de você. Vamos dar um exemplo. Quando você vai num jardim de hortênsias, por exemplo, você chega num lugar de hortênsias, que você olha aquele caminho de hortênsias, aquele mar de hortênsias. Depois você vai num outro jardim de orquídeas. Aí você vê aquele mar de orquídeas. Depois você vai num jardim dos girassóis. O que você fez? Você buscou lá fora toda essa beleza que está dentro de você. Então, esse lado de fora te mostrou esse belo que está em você. Por quê? Quando você admirou a hortênsia, quando você admirou a orquídea e os girassóis, é porque você tem representação interna para que essa admiração fosse possível. Se você não tivesse, você não admiraria nada dessas flores. Assim como quando você se vê diante de uma flor que você não conhece, de uma outra região do mundo que você nunca foi. No primeiro momento, você vai sentir aquele impacto, porque você vai ter que adaptar aquela imagem externa para buscar a imagem interna para criar, então, uma relação entre você e o novo que você viu. Entende como é que o mundo de fora, ele é isso que ele diz? Tem um efeito causal para uma apropriação minha de cada vez mais entender a minha realidade, a minha grandeza. Então, o mundo de fora funciona apenas como uma proposta de expansão do meu mundo interno. Está ficando claro, meu amigo, minha amiga? Ainda idealismo, nós temos Immanuel Kant, né? Famoso Kant, 1724 a 1804. Quais são as pré-condições necessárias para se ter qualquer experiência? Quais são? A questão de como a mente adquire conhecimento a partir da experiência, argumentando que a mente impõe princípios à experiência para gerar conhecimentos, foi uma das suas principais ideias que lhe influenciaram pensadores do futuro. Olha, minha gente, vamos pensar aqui uma coisa. O que a psicologia nos indica?
ela nos indica que nós temos, no inconsciente, nós temos o campo das sombras. Essas sombras a gente não sabe o que é. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa negativa, positiva ou negativa. Então, o que a psicologia propõe? Vamos tirar, vamos eliminar o negativo, vamos clarear a sombra. Vamos preparar a mente. Vamos limpar a mente para que a gente tenha as percepções satisfatórias do mundo que está lá fora. Então, quando se diz assim, perdoa, não guarda ressentimento, não guarda mágoa, seja indulgente, benevolente, né? Seja tudo isso, o que você está fazendo? Você está limpando a mente. Você está posicionando a mente numa condição tal que ela possa apreciar o mundo de fora para fazer a expansão do mundo de dentro. Isso que Emmanuel Kant fala. Você percebe como, quando nós temos essas orientações que vêm da espiritualidade para modificarmos os nossos hábitos, esses hábitos negativos, perniciosos, em coisas virtuosas, é para quê? Para limpar a mente, capacitar a mente para que ela perceba o todo no qual ela está envolvida. E ela fazendo essa percepção, ela libera a consciência para buscar cada vez mais a verdade e nós vamos nos apropriando das nossas realidades internas. É assim que nós crescemos internamente. Está ficando claro para você, meu amigo, minha amiga? Então, vamos continuar aqui. Olha. Um outro pensador que importante foi o Hegel, de 1770 a 1881. É um filósofo alemão, estudou a consciência como ninguém. Criou a famosa dialética, né? Tese, antítese e síntese. E ainda o movimento em si, fora de si, retorno a si. Disse que a verdade última é desvelada lentamente por meio do desenrolar evolutivo das ideias. Minha gente, agora nós então estamos dentro de uma academia, nós estamos dentro de um projeto superior de vida. O que é que o Espiritismo faz para a gente? Ele abre essas academias aos nossos conhecimentos. Olha o que Kant disse nessa limpeza da mente para a percepção do que está lá fora, e olha o que Hegel agora diz. Eu estou dentro de mim, eu preciso sair para perceber o que está fora de mim e retorno a mim. Como eu retorno a mim? De que maneira? Eu retorno mais rico, mais livre, mais limpo? E tudo parte de uma tese proposta, uma antítese de contraponto e uma síntese que altere o movimento e faça o movimento crescer. Isso é universidade. Isso é universalismo do conhecimento. Vocês entendem onde nós estamos, minha gente? O que é o Espiritismo? Quando Emmanuel diz que um centro espírita é a universidade da alma, é aqui que nós estamos entendendo isso. Que nós estamos fazendo a captura de grandes pensadores, de espíritos que contribuíram enormemente para o crescimento da humanidade. Estamos trazendo esses pensadores e aliando esses pensamentos à proposta nossa de espiritualização. A gente começa a entender o projeto. A gente começa a entender o que Deus quer de nós. Outros pensadores do idealismo que devem ser pesquisados, né? Tem o John Christoph Schiller, de 1759 a 1805, que ele diz: o medo nos afeta como seres sensíveis e não pode manter domínio sobre nossa vontade. Vocês observam que muitas vezes os nossos inimigos, eles usam dessa proposta do medo. Eles querem nos intimidar, nos acuar. Então, eles fazem toda uma movimentação gigantesca em torno de monstros, demônios, satanás, diabos, para amedrontar a pessoa, para que ela não tenha domínio sobre a vontade dela de crescer. Aí que está a resposta do homem. Eu não tenho medo, eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Schopenhauer, de 1788 a 1660, ele vai dizer: na música, nas artes, podemos contemplar a vontade universal, independente dos nossos conflitos individuais. Ou seja, a arte, ela abre de vez em quando uns nichos, ela abre como se fosse uma clarabóia, os campos de iluminação dentro mesmo dessa mente ainda confusa, e para nos ajudar a sair daquela confusão, daquelas turbulências. Então, por isso que é tão bom apreciar a boa arte. Você teve a oportunidade de ir a um museu, ver aquelas artes maravilhosas?
Você vê que quando você sai de lá, você sai um pouco diferenciado. Quando você vai a um concerto, você ouve o som daqueles violinos, violas, violoncelos, toda aquela movimentação do piano, dos cristais, desculpa, dos metais, das percussões, você sai de lá diferente. Espera aí, tem alguma coisa além. Então, Schopenhauer falava muito nisso, na música e nas artes, para mudar as nossas vontades a níveis universalistas. Está vendo como é que nós fomos ajudados o tempo todo, minha gente? Continuando, né? O idealismo, agora uma síntese dele. O que poderia ser essa síntese? Né? O idealismo não é uma simples teoria, mas um conjunto de teorias filosóficas metafísicas complexas que entende a realidade como uma complexidade existente em pelo menos dois planos. O plano material, da realidade material, sensorial e perceptível, e um plano ideal, de uma existência ideal, onde se estabelecem apenas conceitos, significados e formas perfeitamente estabelecidas. Podemos remontar o idealismo a Platão e temos um desenvolvimento maior da corrente com os idealistas alemães do século XVIII. Ou seja, como é que é isso? O que é o mundo? O que eu estou fazendo dentro desse mundo? O que eu olho lá fora? Como que aquilo representa dentro de mim? E quando eu represento alguma coisa dentro de mim, onde eu encontro essa representação fora de mim? Se eu não encontro, eu vou fazer então. Aí entra o ideal de realizações. Então eu chego num lugar, por exemplo, e eu procuro uma praça muito bonita, mas não tem essa praça. Só que dentro de mim eu já conheço essa praça. Então, por alguma razão, eu entro no departamento dos órgãos públicos e proponho a ideia de criar aquela praça bonita. Então, eu estou dando a minha contribuição interna para que o externo seja apreciado para o outro, que ainda vai captar aquele externo e vai melhorar o seu interno. Gente, é assim que nós funcionamos. É dessa forma de integração, de interação de uns para com os outros, de nós para com a natureza para conosco. Percebem agora por que não pode jogar saco plástico na rua, ou no mar, ou no rio? Percebem? Por que nós temos que preservar a natureza? Não é mais só para ser bonzinho, bonitinho, educadinho, não é nada disso. É porque a natureza é a representação do nosso mundo interno e que nós podemos também trazer para o nosso mundo interno a representação da natureza. Imagina se eu vou num lugar completamente poluído, o que eu trago para dentro de mim? Lembra da proposta de Hegel? Em si, fora de si, retorna a si? Você gosta de ver um lugar cheio de lixos, jogado lá no mar, na praia, matando peixes? Você gosta disso? Então, o que acontece? O homem mesmo ofusca, ele põe obstáculos às suas percepções superiores que estão dentro dele, porque ele não limpa o que está fora dele. Se a sua casa estiver arrumadinha, você tem um prazer imenso de estar nela. Mas se ela estiver muito desarrumada, você entra num campo de indolência ou de preguiça para arrumar aquilo, porque a sua mente acostumou com aquela bagunça. O problema é quando a mente acostuma com a bagunça, acostuma com o erro, acostuma com o mal feito. A gente vai fazer isso sempre porque está compensando essas sombras tenebrosas da mente. E como diz Kant, nós temos que limpar essa mente para a percepção ideal do mundo que nos rodeia para fazer crescer o nosso mundo de dentro. Bom, continuando, gente. Agora vamos para o racionalismo. São ideias compartilhadas, está vendo aí, né? Pessoas compartilhando as suas montagens, as suas mecânicas. Doutrina que se vale da razão para explicar a realidade ou para obter conhecimento. Então, nós temos o René Descartes, de 1596 a 1650, filósofo e matemático francês, buscava colocar o edifício do conhecimento humano sobre fundações seguras. O método da dúvida consiste em questionar a origem das suas crenças, indagando se a origem é mesmo infalível. É o tal do falso e verdadeiro, que nós encontramos na lógica. Então, eu vejo uma proposta, eu vou analisar, isso é falso ou isso é verdadeiro?
Esse René Descartes traz para nós essa proposta dessa análise. Então, o que chega para você? O que você faz quando chega? Você pergunta se é falso ou verdadeiro? E qual é o critério que você utiliza para essa avaliação? Eu te aconselho o das leis divinas, expostas no Evangelho de Jesus e explicadas no Espiritismo. Te proponho isso. Depois nós vamos ter o Spinoza, o Baruch Spinoza, ele é de 1632 a 1677, que é um filósofo holandês, leva o racionalismo aos seus extremos lógicos, né, que a gente estava falando. Tudo no universo é parte de Deus. E tudo que acontece é parte necessária da expressão divina. Essa visão de Spinoza busca remover o livre-arbítrio do âmbito das ações humanas. Ou seja, tudo que nós vivemos dentro do universo. Acontece que dentro desse universo, dessa expressão divina, eu tenho possibilidade de movimentos a partir daquilo que eu desejo, aquilo que eu não desejo. Claro que eu estou dentro da grande expressão de Deus, mas eu faço pequenos movimentos para identificar se é certo ou se é errado, que a gente utiliza muito aqui. Quase sempre as nossas escolhas não são lá muito ideais, por hora. Mas à medida que a gente vai experimentando e sofrendo as consequências dos erros buscados, a gente vai aprendendo com esse próprio movimento. Costuma demorar muito, costuma ser muito doloroso, causar muitas enfermidades, mas isso só vai acontecer se eu recalcitrar no erro. Eu vi uma coisa, vi que está errado, eu volto a fazer aquilo, aí eu tenho enfermidade. Na primeira opção, não, é uma busca, eu estou aprendendo. Agora, quando eu aprendo e volto a fazer, aí é erro muito sério. Aí a lei vai me corrigir para que eu não continue errando. Nós temos agora o Malebranche, né, de 1638 a 1715, que foi um filósofo francês cuja obra principal, Da Procura da Verdade, abrange uma extensa variedade de tópicos. Segundo ele, as mentes individuais são apenas limitações da mente universal, que é Deus. Perfeito, não tem muito o que tirar, exatamente. Nós somos expressões dessa grande mente universal, mas vejam vocês, mesmo estando dentro dessa mente universal, da criação universal, mas nós temos a nossa individualidade, que nos faz criar dentro dessa grande expansão dessa universalidade do universo. Então, nós podemos também criar dentro dessa criação de Deus. Ele nos permite isso. Porque nessas criações nós vamos abrangendo as nossas intimidades crísticas para entendermos como funciona o todo. Então, Deus não impõe, ele propõe, olha, aqui está a minha proposta e você trabalha, transita na minha proposta. Crie também. E tudo que você fizer do bem, você está variando a proposta divina para o bem. Buscou no ocasionalismo tentar conciliar mente e corpo proposto por Descartes. Esses pensadores, eles traziam propostas novas para serem observadas, orientadas. Se Jesus mandasse lá no século XVII, XVIII, XIX, se ele mandasse lá o grupo de ministros dele, que trabalham ao lado dele, ele não permitiria o homem esses encontros com essas propostas, porque já vinha aquela coisa definida, pronto, é isso, acabou. A partir de agora é assim, pronto, acabou. O próprio Espiritismo não é assim. Ele é uma grande proposta, uma grande síntese, que você vai trabalhando e vai expandindo dentro dos seus conhecimentos espíritas e dentro dos conteúdos que o Espiritismo nos oferece, para que nós possamos realmente buscar um ponto ideal dentro da nossa individualidade. Percebe? Então, por exemplo, eu vejo dessa maneira, você vê dessa maneira, o outro vê da outra maneira, e se a gente fizer uma síntese disso, é a mesma coisa. Só que os nossos pontos de vista nos levam a caminhos diferentes. E nessa diversidade de caminhos, nós criamos esse todo maravilhoso que é o existir. Percebe como é que é isso? Continuando aqui, olha, o Leibniz, de 1646 a 1767, filósofo alemão, disse ele que há uma infinidade de substâncias individuais denominadas por ele como mônadas. Somos nós. André Luiz
No livro Evolução em Dois Mundos, a psicografia do Chico Xavier, ele usa esse termo também, mônadas. Não são compostas de matéria, é uma entidade psicológica, somos todos nós, que quando incorporado aos seres humanos, ele denomina de alma. Deus optou por tornar realidade o melhor dos mundos possíveis. Então, nós somos essas mônadas, ou seja, essas essências divinas em plena expansão, em pleno conhecimento. Por quê? O que Deus quer que a gente faça? Que a gente aprenda tudo que ele criou, tudo. Então, ele nos deu um princípio bem simples para que a gente fosse desenvolvendo esse princípio e nos apropriando da inteligência, da racionalização, da parte espiritualizante, para que a gente pudesse aprender como que é a criação. Então, nós estamos iniciando, minha gente, esse processo. Aqueles que não querem, que preferem ficar na ociosidade, aqueles que preferem ficar ainda no campo das maldades, eles vão sofrer até chegar um momento que eles vão entender, não é esse o caminho. Então, por isso que esse homem ou essa mulher muito má de hoje, eles são apenas tolos. Ainda não entenderam. Por isso fazem o que fazem. Por isso fazem as coisas negativas que fazem. Por isso tiram vidas dos outros, tiram esperanças, sonhos, tiram inocências físicas. Por isso, porque ainda são tolos. Pessoas tolas, como disse Jesus para Pedro. Não são maus. Nenhuma criatura divina é fadada ao mal. O mal é uma tolice da criança espiritual. Racionalismo, então, é uma síntese dele. Nós podemos entender, né, que o racionalismo sustenta que é um tipo de conhecimento que surge diretamente da razão. É baseado nos princípios da busca da certeza e da demonstração, sustentados por um conhecimento que não vem da experiência e são elaborados somente pela razão. Então, nós vamos racionalizando as coisas. É uma proposta, minha gente, é uma proposta. Então, eu vou racionalizar tudo. Só que aqui ele não está mostrando essa interação com o mundo de fora, que nós vimos atrás, né, no idealismo. Ele não tá mostrando essa proposta. Mas que nós precisamos trabalhar esses encaixes, como está ali na imagem, né, encaixando peças, para que a gente entenda o todo. O racionalismo considera que o homem tem ideias inatas, claro, ele reencarnou, ele trouxe conhecimentos do passado, ou seja, que não são derivadas das experiências, mas se encontram no indivíduo desde o seu nascimento e desconfia das percepções sensoriais. Aquilo que ele já sabe, ele já sabe. Ele só vai desenvolver, como diz Platão. Né? Ele vai reaprender, ele vai buscar de novo aquele entendimento. Uma vez colocado aquele universo de conhecimentos que ele é portador, agora sim ele vai buscar as suas possibilidades futuras, que aí vem o idealismo. Então, eu já nasço trazendo muitos conhecimentos. Afinal de contas, quantas encarnações vivi, quantas experiências vivi e vocês viveram. Agora, nós vamos pegar isso que nós já aprendemos e vamos aumentar esse potencial. E assim nós vamos. Este é o sentido da vida. Esta é a razão do viver aqui. É a expansão crística, minha gente. Se nós não entendermos isso, que estamos expandindo o Cristo interno, vivendo várias experiências, várias reencarnações, desencarnações, nós vamos ficar aí como mendigos do conhecimento. Como diz Anaxágoras, né? O homem se assemelha ao mendigo à porta de um supermercado, sem saber que ele é o dono do supermercado. Então, vamos parar com essa mendicância. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar entender. E a parcela principal é você se sentir esse Cristo em expansão. Qual é a representação externa desse Cristo? Desculpe, que é Jesus. Estude Jesus, que você vai ver o Cristo expandido. Aí você vai saber onde você vai chegar. Ele não disse? Vós sois todos deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais? O que ele disse aí? Você vai expandir esse Cristo interno que você é, e nessa expansão você chegará a fazer tudo aquilo que o Mestre Jesus fez aqui e muito mais.
que pela sua própria individualidade e sua própria expansão. Considere-se assim. Não seja mais mendigo. Não seja mais uma mendiga suplicando afetos alheios, suplicando riquezas alheias, suplicando riquezas que não vão fazer bem para você. Busca a tua riqueza interna. Você não sabe o que é o poder de um Cristo. Aí você vai ficar impressionado, impressionada quando você chegar a esse ponto. Continuando, minha gente. Existencialismo agora. Nós já vimos, né? O idealismo, o racionalismo, agora o existencialismo. É a doutrina filosófica que preconiza a existência metafísica do homem como princípio e fundamento para a solução de todos os problemas dessa essência. Ou seja, a metafísica, a física que a gente estuda aqui, a meta que está é uma física maior, mais avançada, ou seja, algo espiritualizante, algo que está fora desse contexto que nós conhecemos aqui. Então, o existencialismo, ele diz dessa metafísica, que nós existimos nesse plano. Está vendo aquele homem ali com várias possibilidades? Eu estou nessa bifurcação, para onde que eu vou? Né? Eu estou buscando esse ser existencial, eu estou me buscando o que eu quero, o que eu vou fazer. Eu estou saindo desse comum, que não varia muito, né? Das propostas primárias de sobrevivência. Alimentar, dormir, fazer um trabalho e ter um relacionamento. Isso são propostas preliminares do existir. As propostas superiores já começam quando eu quero saber de mim o que eu vou fazer comigo, para onde eu vou. Né? Kierkegaard, né, que foi um dinamarquês, 1803 a 1855, é filósofo que não aceitava o desprezo do homem, que não aceitava o desprezo pelo homem individual. Dizia ele que o que faltava era paixão, e não tanta reflexão como nos postulados cartesianos. Para ele, o fato de ser humano pode fazer isso. Para ele, o fato do ser humano poder fazer escolhas era importantíssimo. Deus deve ser buscado não como exercício intelectual, mas apaixonada e verdadeiramente. Ele já trabalha mais essa pulsão, né? Esse buscar de Deus, esse buscar da nossa essência em correlação com a essência divina. Kierkegaard sofreu muito, gente. Ele foi um filósofo com muito problema. Ele tinha uma noiva que ele era apaixonado por ela. Chegou um ponto que ele achava que ele não tinha como dar para ela a felicidade que ela merecia, porque ele era muito taciturno, muito fechado. Aí ele termina o noivado com ela, né? Ele a amava profundamente. E o que acontece? Ela encontra uma outra pessoa e se casa. Aí ele sofre mais ainda. Por isso que ele diz: você não tem que buscar Deus como exercício intelectual, mas como uma pulsão de amor de verdade. Então ele viveu isso na pele, né? Nós temos também, né, a presença do Nietzsche, não poderíamos deixar de citá-lo, de 1844 a 1900, que foi um filósofo prussiano, difamado, venerado ou simplesmente mal entendido. É reconhecido pelo seu conceito de vontade de poder, ou seja, o poder de ser dono do seu próprio destino. Vejam que esses pensadores, o que eles queriam trazer para nós era exatamente essa possibilidade de nos apropriarmos de nós e da nossa vida e da nossa individualidade. Isso é muito importante, minha gente, essa questão da individualidade. Porque a individualidade ela está acima do ego inferior, que é o ego de representação, que é a persona de representação do ser. A individualidade está acima desse ego. Porque ele é a proposta indivisível de Deus quando nos criou. Então, se busca essa individualidade, você está buscando a sua essência. E cada individualidade ela tem o seu caminho, ela tem a sua proposta. E é isso que ele dizia. Você tem que ser dono do seu próprio destino, porque você é um ser individual. O homem de virtude ajuda o desafortunado, não por piedade, e sim por um impulso que é gerado pelo seu excesso de poder. Lembra que eu falei do poder crístico?
Quando você tem domínio sobre você, você tem poder. Mas não é esse poder de destruir as pessoas, é pelo contrário, é de ajudar as pessoas. É o que nós estamos aprendendo aqui na doutrina espírita. Esse poder que nós temos de ser parceiros uns dos outros, partilhando conhecimentos, conforto, consolo, curas. O passe é uma transfusão de energia, alterando o campo celular. É um concurso fraterno entre irmãos. Eu tenho um fluido que você precisa, eu te dou esse fluido. Eu estou usando a minha vontade de doador da cura. Veja como que tudo vai sintetizando no Espiritismo, na terapêutica agora espírita. Continuando, nós temos agora o Husserl, né, que é de 1858 a 1938, foi um filósofo alemão que afirmava que a filosofia deve proceder como a ciência, a partir de questões e problemas reais. Um procedimento não estudado empiricamente, e sim a percepção de crença, julgamento e outros processos mentais. Buscava uma investigação que o levasse a descobrir certezas, afirmando que o medo está ao lado da fantasia. Ele buscava conhecer o self. Essa individualidade. Ou seja, larga essas coisas de medo. Não aceite quando imponham em você o medo. Não faça isso. A pior coisa que pode acontecer ao homem é a sua morte. E não tem morte, como diz Divaldo Franco. Não existe morte. Então não tem nada que possa acontecer de ruim para o homem. Somente aquilo que ele buscar com os próprios passos. Então, se ele destrona alguém, ele está se propondo a ser destronado. Se ele tira os ideais positivos de alguém, está se arrumando para que um dia alguém lhe tire seus ideais positivos também. Então, o homem precisa de entender isso, precisa de entender que ele é capaz, sim, ele tem potência, sim, mas ele tem leis para serem seguidas. E não são leis criadas em congressos, não, são leis divinas que já existem. Pega os 10 mandamentos, por exemplo, analisa-o psicologicamente, que você terá uma lei que não precisa ter outra lei nenhuma, você já tem a lei pronta. A única coisa que você precisaria são os fundamentos de alguma nação, alguma representação coletiva, mas você já tem a lei essência, você já tem a lei pétrea da vida. Porque senão as pessoas elas manipulam as informações e usam aquilo a favor próprio ou de um grupo. Então, a lei ela é única para todos. Ela está nos 10 mandamentos. E depois referendada por Jesus com a lei do amor. Heidegger é de 1889 a 1976, é um filósofo alemão. O que é o ser? Suas perguntas e pesquisas chegam ao ser aí, que resulta numa ação. Por existir algo em vez de nada, pode-se perguntar que tipo de propriedade pode ter um objeto. O ser é infinito e imortal. Não falou sobre a política, sim sobre as questões do bem e do mal. Queria compreender a si mesmo. Então, são essas perguntas que a gente faz, né? São esses diálogos, lembra da tese, antítese e síntese? Então, são esses diálogos que nós vamos fazendo conosco mesmo, até nos encontrarmos. Quando a pessoa chega nesse ponto e ele não entra em divagações aí utópicas, o que ele faz? Ele está buscando conscientemente o seu autoconhecimento, o seu autoentendimento. É o que nós vamos fazer agora no mundo de regeneração, minha gente. Nós vamos nos conhecer realmente, nós vamos saber quem somos e qual a proposta de Deus para cada um de nós. O Sartre, né, ele é mais contemporâneo, de 1905 a 1980, foi um filósofo francês que afirmava: cabe ao indivíduo escolher a vida que julga melhor. Segundo ele, a crença em Deus é uma escolha do indivíduo. A crença numa divindade nunca pode ser imposta. Com certeza, ele está certo. O homem nunca pode ser obrigado, mesmo que ele esteja encarcerado, com uma arma apontada na sua cabeça. Ele afirmava: somos condenados a ser livres. Sabe? Foi uma proposta muito interessante. Sartre tinha umas outras possibilidades que eu, sinceramente, não apoio muito, mas ele tem... todos esses filósofos eles têm seus altos e baixos. Por que são assim? Porque nós temos que saber medir o que é e o que não é.
Agora, a Madame de Beauvoir, né? A Simone de Beauvoir, também era contemporânea, foi, inclusive, companheira, né, de Sartre, uma filósofa francesa, considerada a heroína das feministas. Dizia que uma pessoa não nasce, mas sim se torna mulher. Segundo ela, a fêmea torna-se mulher através da esposa, da maternidade e da supermãe. Falava da escravidão da mulher por uma sociedade machista e foi a filósofa da libertação feminina. Sim, a mulher é um arquétipo do espírito, né, da individualidade, como o homem também o é. E os dois têm que se entenderem. Porque ambos estão levando para essa individualidade os valores que potencializam a expansão do Cristo. Então, quando eu sou mulher, eu vivo as coisas referentes ao arquétipo feminino. Quando eu sou homem, eu devo viver as coisas referentes ao arquétipo masculino. E nessas alternâncias, uma vez eu sou homem, outra vez eu sou mulher, e assim sucessivamente, eu vou adquirindo valores que vão potencializar a individualidade. A gente lê isso no Livro dos Espíritos. O espírito não tem sexo, mas quando ele está encarnado num corpo físico, ele deve obedecer às funções orgânicas do seu corpo. Bom, continuando aqui, existencialismo agora é uma síntese dele, né? Doutrina filosófica que preconiza a existência metafísica do homem como um princípio e fundamento para a solução de todos os problemas, desde a essência até a significação da vida humana. Esse movimento filosófico, que se inspira principalmente nas ideias de Heidegger e de Kierkegaard, tem em Sartre um dos seus maiores representantes. Gente, são propostas. São propostas. E quando você estuda o Livro dos Espíritos, você sintetiza isso tudo e cria o teu caminho. Por isso que nós aconselhamos sempre a estudar o Livro dos Espíritos. Estruturalismo, agora, né, é o que determina o modo como pensamos. Nos relacionamos com os outros, nos comportamos à mesa, nos vestimos, vivemos em nossa família. Será que cultura e sociedade foram historicamente construídas pela ação do homem, ou existiram estruturas ocultas que explicariam nossos hábitos? Claro, né, gente? Tudo vem do mundo espiritual. Nós vamos copiando de lá e trazendo para cá. Para o estruturalismo francês, movimento intelectual que atingiu seu apogeu na segunda metade da década de 60, a segunda hipótese seria mais viável, né? Que vem de outro lugar, né? Para investigar tais fenômenos. Pode-se dizer que o estruturalismo foi o último movimento filosófico francês a ganhar notoriedade mundial. Então, como é que as coisas se estruturam, né? Eu trago isso, eu crio isso aqui? Então, é um conjunto de coisas. Porque eu também trago no meu inconsciente, nas minhas vivências passadas, estruturas que eu vivi lá. Eu posso fazê-las representar aqui. Então, quando você é colocado num lugar, porque você está no lugar certo, para ajudar aquela condição que precisa naquele lugar. Porque traz na sua estrutura os conhecimentos e as possibilidades de apreensões e movimentos ascendentes para onde você estiver. Você é um professor, é uma professora? Meu amigo, minha amiga, como eu te invejo. Porque você está no lugar onde você pode ajudar a dinamizar o conhecimento humano. Você é um médico, uma médica, um engenheiro, você é um gari, não importa o que você seja, mas você deve sempre florescer onde Deus te plantar, porque você tem estrutura já. Então, alguns pensadores, né, o Strauss, Claude Lévi-Strauss, é bem contemporâneo, né, filósofo belga, que afirmava que o homem precisa suprimir seus desejos naturais e conformar-se a regras para criar uma sociedade estável. Estudou os mitos e percebeu que os mitos presentes em diferentes culturas partilhavam de uma estrutura universal. Buscou oferecer uma abordagem clara de uma ciência da atividade humana. Vamos tentar entender isso aqui. O que é um mito? O mito é a representação de um herói. O que é o herói? O herói sou eu, o herói é você, que está em busca de um avanço dentro da sua evolução. Então, todos os mitos, todos os heróis estão em todos os homens, são todos os homens. Por isso que os mitos se repetem nas várias culturas. Então, no nosso presente, nós somos heróis tentando vencer as nossas estruturas antigas de conhecimento e de prática da vida. Então, nós estamos no processo, na saga do herói, tentando resolver questões que ainda estão provavelmente distantes de nós, mas que já faz parte do nosso conjunto
da nossa saga do herói. Então, por isso que os heróis estão em toda parte. Eu sou herói, você é herói. Você também está buscando essa participação extraordinária do crescimento espiritual. Né? Depois nós vamos ter... ele não quer chegar. Nós vamos ter o Foucault, Michel Foucault, 1926 a 1984, que é um filósofo francês que diz: controlar a mente é um meio mais afetivo de controle social do que punir o corpo. Perfeito. Vamos tomar conta da nossa mente. Não deixa ela devagar muito, não. Porque senão ela te domina. A mente é assim, ou ela é tua serva ou você é servo dela. É você que sabe. Se você entra aí nos voos meio estranhos, você vai ser dominado por esses voos. Agora, se você entra numa estrutura consciente, você domina a sua mente. Ela vai te obedecer perfeitamente. A ênfase não está no comportamento sexual das pessoas, mas em suas intenções sexuais. Sua obra é tida como sombria e pessimista, propõe a filosofia como um meio de corrigir o peso da autoridade sobre o indivíduo. Vê luzes de otimismo também. São pensadores, como eu disse para vocês. Nós não vamos elevá-los à categoria de deuses, né? ou mitos que eu vou segui-los. Não, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou tirar minha conclusão. Agora eu tenho que ter a pedra de toque para isso, a pedra angular para isso, que é o Evangelho de Jesus. Não tenham dúvida, é o Evangelho de Jesus. Por isso, qualquer estudo que você fizer, estiver empenhado, esteja sempre com o Evangelho também na sua mesa, na sua cabeceira, para você se situar de maneira perfeita. E te digo mais, eu estou buscando muito isso, os 10 mandamentos, na sua estrutura psicológica. Você vai ficar encantado, encantada com aquilo ali. Depois você pega lá para você ver. Está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, por isso Kardec colocou ele lá. A síntese do estruturalismo, né, é um nome que designa o sistema científico e o método que estuda os dados do complexo a qual pertence, como os grupos. Contempla também vamos lá. Estruturalismo é um nome que designa o sistema científico e o método que estuda os dados do contexto ao qual pertence. Então, nós vivemos dentro de uma estrutura, vamos entender o que é essa estrutura. Contempla também e analisa as relações estabelecidas entre si para depois tirar suas conclusões. Trata-se de um método de estudo e com foco eminentemente descritivo. A importância do estruturalismo é tanta que resulta ser uma das opções mais utilizadas para analisar a cultura, a linguagem e até mesmo a sociedade de determinada comunidade. Sim, tudo deve ser estruturado. Está vendo aquela mente lá toda estruturadinha lá? Tudo deve ser estruturado, porque assim é. Por exemplo, nós temos no córtex, né, os departamentos. O occipital, frontal, temporal, pré-frontal, enfim, nós temos os departamentos. Cada departamento desse vai cuidar de uma coisa. Então, tudo é estruturado. Se você não estruturar as suas ações, você pode se perder nelas, não é isso? Continuando, agora vem o ecletismo, que é um método científico-filosófico que busca a conciliação das teorias distintas. Na política e nas artes, o ecletismo pode ser simplesmente a liberdade de escolha sobre aquilo que se julga melhor, sem um apego a uma determinada marca, estilo ou preconceito. Ou seja, eu vou fazer aquilo que mais me agrada. Não gosto muito, tá, gente? Minha opinião, mas você tem a sua. O ecletismo tem muito esse problema. Às vezes você aceita uma coisa que não deve ser aceita. Então, tem ali os seus pensadores, o Cousin, de 1792 a 1867, foi um filósofo político, reformador, educacional, historiador francês, líder da escola eclética, tendo sido seu fundador. O ecletismo foi brevemente influente da filosofia francesa, mas é na sua doutrina da razão que reside o princípio distintivo da sua filosofia. A razão dada a nós pela observação psicológica, a razão de nossa consciência é impessoal, é em sua natureza. Você pode dizer assim, então o ser eclético, ele viaja, ele divaga de um lado para o outro? Sim, é isso. O problema não é a divagação, o problema é como eu estou estruturado para me fixar dentro dessa divagação. De repente, a minha estrutura não é lá ainda muito forte, eu posso entrar num campo errado nessa divagação. Agora, quando você tem uma doutrina já mais levada, como o Espiritismo,
para o lado sintético do bem, aí fica mais fácil para você, do que você ficar escolhendo. É aquele negócio, né, do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está na Gênesis, na Bíblia. Maine de Biran, 1766 a 1824, foi o filósofo francês cujos esforços foram para construir o que seria uma antropologia filosófica. A distinção entre a vida animal, a vida humana, a vida espiritual. Seu pensamento manifestou uma evolução através de etapas que podem ser caracterizadas como verdadeiras conversões ao platonismo e ao cristianismo. Esse indivíduo, ele fazia muito essas pesquisas, sabe? O que de fato me leva ao bem, me leva à minha espiritualização? É aí que está, né? Então, se eu vou devagar muito nessa busca, eu posso me complicar, já que eu tenho o Evangelho, já que eu tenho a doutrina espírita. Então, eu posso até dar uma olhada, mas eu tenho a base. Quando eu tenho a base formada, não tem importância que o vento balance a árvore não vai cair. Entende? Agora, quando a base, as raízes não estão boas, um vento derruba a árvore. Esse é o perigo do ecletismo. Bom, uma atitude dos filósofos que pretendem elaborar doutrina própria, fundindo em um todo que desejam coerente, e que lhes afigura mais valioso entre as teses de diversos sistemas. É uma busca. Mas aí a mente vai determinar isso. E se a mente estiver meio confusa? É um método filosófico que não segue sistema algum, escolhendo de cada um a parte que lhes parece mais próxima da verdade. Nós temos o Evangelho, minha gente. Vou fixar nisso o tempo todo, sem ser religioso, sem ser demais, fanatismo, nada. É porque o Evangelho tem toda a contextualização de ciência, filosofia e de teologia, de religião, como queiram, e tem a arte magnífica. Então, para que eu vou ficar divagando, né? Bom, continuando, vamos entrar agora no positivismo, né? Que é uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo e progressiva, e que a humanidade tende a progredir constantemente. O progresso, que é uma constatação histórica, deve ser sempre reforçado de acordo com as ciências positivas, que teriam a sua mais forte expressão na sociologia. Nós estamos chegando. Nós temos o idealismo, o estruturalismo, nós temos agora o ecletismo, né? Nós temos agora o positivismo, ou seja, vamos nos estudar, vamos criar de maneira positiva as nossas funções. O que eu pretendo? Aí tem, né, o grande representante, que é Augusto Comte, de 1798 a 1857, que foi um filósofo francês que dizia que o intelecto não deveria ser escravo da razão, mas o servo do coração. Isso é bonito, né? Afirmava que as especulações teológicas e metafísicas deveriam ser abandonadas. Era adepto das ciências como matemática, astronomia, física, química e biologia. Para ele, a moralidade deve estar implícita no empreendimento científico. Seus melhores escritos são os primeiros como o curso da filosofia positiva. Ou seja, vamos reunir o conhecimento humano? Vamos trabalhar isso de maneira positiva, sincera, leal, dentro das suas aplicações? Era isso que ele propunha. Depois nós temos o Durkheim, de 1858 a 1917, que foi um filósofo francês, e ele disse: a individuação tem como consequência o individualismo moral. Ele já falou sobre isso, né? Individualismo, individualidade. O culto do indivíduo criou um método científico rigoroso para o estudo das ciências sociais. Disse que o tecido de todas as sociedades humanas é costurado por regras morais. O culto do indivíduo não pode ser o culto do ego inferior interessado somente em si mesmo. Lembra que a gente falou isso? Que o ego inferior é uma representação parca, simbólica apenas do indivíduo? Então, o que Durkheim está buscando? Vamos trabalhar esse indivíduo? Vamos buscar esse indivíduo para que ele possa costurar uma sociedade mais digna, mais coesa, mais positiva dentro dos seus campos de ações? Enquanto a gente estiver dando ênfase para o ego inferior, que dessas representações, muitas vezes sem pensar que o indivíduo realiza, nós estamos distanciados da nossa individualidade. Então, por isso que a gente chamou de tolo essas pessoas. Que elas querem viver a sua representação como ego inferior. Eu sou o melhor, ninguém ganha de mim, o meu time de futebol é o melhor, o meu partido político é o melhor, a minha ideia é a melhor. Então, isso é ego inferior.
porque a individualidade ela costura possibilidades que sejam positivas para um todo. Percebem? Nós temos agora o nosso prezado Spencer, né? 1820 a 1903, foi um filósofo inglês. Em sua obra, procurou aplicar as leis da evolução em todos os níveis de atividade humana. Lei da evolução, minha gente. Nós estamos evoluindo. O aspecto de seu pensamento, que enfatizou o autoaperfeiçoamento do indivíduo, encontrou um público pronto na classe trabalhadora qualificada. Fez campanha pelo ensino da ciência, combateu a interferência do Estado na educação e afirmou que o principal objetivo da escola era a construção do caráter. Você vê quantos pensamentos maravilhosos, né? Quantos pensadores com propostas bem interessantes. É claro que de vez em quando eles davam assim, saiu para um lado, saía para o outro, né? Mas a essência é sempre interessante. O Darwin, né? Conhecidíssimo, né? Do século XIX, cientista francês célebre por seus avanços sobre a evolução das ciências biológicas, Darwin estabeleceu a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum, argumento agora amplamente aceito e considerado um conceito fundamental no meio científico, mas que na época causou muito problema. Olha, hoje a antropologia já entende que não houve uma linha reta de ascensão do primata, né, até o homem, mas que sim um mosaico. Então, a evolução humana se dá por um mosaico. Por quê? Encontra-se o tempo todo fósseis de seres, né, diferentes, mas que, na verdade, estavam no caminho do Homo sapiens. Então, a evolução humana não é mais uma linha linear, como a gente vê naqueles desenhos. Não tem aquela representação do primata, vai até chegar ao homem. Então, isso aí está caindo por terra. Não é mais aquela coisa linear, esse mosaico. Existem muitos processos aí desse crescimento humano, muitas regiões do mundo onde esse homem, esse espírito, essa mônada, ele trabalhou o seu progresso. Muito interessante isso. É muito interessante, porque é a diversidade. É a diversidade das opções que construiu o homem. Uma síntese do positivismo, né? De um modo geral, o positivismo foi um movimento filosófico presente intensamente no século XIX. Teve como principal característica a romantização da ciência. Romantização da ciência, bonito isso. Pois acreditava-se que essa poderia ser considerada a única referência para a vida individual e social do ser humano. Sabemos que o termo positivo deriva do latim positum e, portanto, refere-se àquilo que está posto, que existe na realidade, que pode ser observado e experimentado. Então, se alguém te perguntar o que é positivismo, é isso. Uma coisa que está colocada que você pode ver e experimentar. Desse modo, o movimento é uma crítica a qualquer tentativa de filosofia metafísica. Aí tem um problema, porque eu vou só trabalhar o que eu estou vendo, o concreto, o material, eu não trabalho o abstrato. Né? Uma filosofia que busca a essência imaterial das coisas pela razão. Em outras palavras, para os positivistas, só pode existir conhecimento verdadeiro sobre o mundo material, pois o que não pode ser experimentado não existe ou não pode ser conhecido. É o problema sempre da ciência com relação aos conhecimentos espiritualistas. É sempre esse problema. A ciência só quer analisar aquilo que ela pode tocar. Mas vai chegar uma hora que vão esgotar todas as suas possibilidades de toque, com o olhar, com as mãos, para buscar alguma coisa que está além desse olhar, que são as percepções e a lógica dentro dessas percepções. Ela já aceita, né? A ciência já aceita a física quântica, que ela não pode medir, ela não pode tocar. Porque ela fala que no caos das partículas está a ordem universal. Como é que ela chega a essa conclusão? Bom, eu vou pedir, então, a Nerita, uma amiga minha, né, que fale alguma coisa para nós sobre o positivismo, sobre isso tudo que nós estamos estudando. A Nerita é uma amiga, uma atriz lá de São Paulo. Vamos pedir a ela que fale um pouquinho para nós sobre tudo isso. No idealismo, o ser busca em si seus próprios conhecimentos para formar argumentos, ampliando suas concepções, conceituações de uma prática mais apropriada para a vida que deve ter.
Surgem, então, os racionalistas. Razão, sempre razão. A busca dos iluministas. É preciso ver, olhar e sentir, para concluir com acerto e não com suposições ou dogmas implantados que não promovem no ser a sua superioridade do existir. No existencialismo, o homem necessita ser visto por dentro, metafisicamente. Somente assim se pode chegar a um ponto referencial no qual a criatura encontra seu poder em si e no existir. Em si e em tudo que a rodeia, resolvendo assim seus problemas a partir da sua essência divina que é. Estrutura, estruturar, estruturado. Assim se desenvolve o pensamento do estruturalismo. Determina como pensamos, nos relacionamos com os outros e nos comportamos à mesa, como nos vestimos e como vivemos em família. Será que a cultura e a sociedade foram historicamente construídas pela ação do homem? Ou existiram estruturas ocultas que explicariam nossos hábitos? Falar em estrutura significa falar em concepções das fortalezas que sustentam a vida, o ser, o mundo, o universo, eu e você. Existem no mundo tantas teorias distintas que, se encaixarem, formam um todo que atende a todos na sua forma de ser. Não se é apenas por um padrão. A mão que busca o tesouro não é a mesma que busca o brinquedo. Os olhos que buscam o horizonte é diferente daquele que busca o presente. Assim, todos e tudo buscam a todo tempo um tempo diferente, que seja a fortaleza e a certeza do tempo que se deseja viver. Este é o pensamento do ecletismo, que surgiu entre os homens, dinamizando o homem, fazendo o homem crescer. Progredir constantemente, numa linha perfeita, onde ninguém se atropela ou apela para a ilusão, aporte da sorte ou não. Ser positivista é buscar o progresso constante da humanidade, na igualdade dos acontecimentos, para que o homem de cá saiba do homem de lá e de todos se unam na essência do saber, concluindo suas pesquisas, dispondo-as nas tábulas acadêmicas para apreciações superiores. Isso é ser positivo, sociológico, positivista. O homem é este ser singular, que nas voltas do tempo emerge de outro tempo, promovendo um tempo novo, singular. Faz isso usando ideias, faz isso sendo colmeia, onde a rainha sabedoria cuida de cada qual no caminho. Correntes da sabedoria, correntes do amadurecer, do ser simples e ignorante para o ser espiritual. Ah, essas criaturas que pensaram. Ah, esses alunos que escutaram. Ah, todos nós que aqui estamos, prontos a refletir. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Bom, gente, vamos fazer agora uma síntese, depois que a gente ouviu a Nerita, né? Vamos ouvir uma síntese, fazer uma síntese de tudo que nós estudamos, agradecendo a Nerita a sua participação, viu, minha amiga? Muito obrigado. Nós estudamos, então, o iluminismo, né, nesse trabalho, que busca a razão, estudamos que busca o intelecto, né? Nós estudamos o idealismo, que busca as representações do que seja o ideal, né? As representações do lado de fora, que encaixem no meu lado de dentro. Estudamos o racionalismo, que busca a razão. Estudamos o existencialismo, que é o ser e existir. Estudamos o estruturalismo, que é o ser na vida. E estudamos o ecletismo, que é a liberdade de escolha, e o positivismo, que é ordem e progresso. Então, nós estudamos intelecto, representações, razão, ser e existir, ser na vida, livre, ordem e progresso.
Que são esses? São movimentos que nós fazemos em função do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, lembra que eu falei do mosaico lá do início do reino nominal? Muito bem. Então, nós temos mosaicos o tempo todo. O homem visita esses mosaicos o tempo todo, ele visita civilizações, ele visita nações, ele nasce numa nação, depois ele nasce em outra, numa cultura, depois outra, ele busca um tipo de trabalho, depois outro, ele busca um tipo de raciocínio, depois outro. Por quê? Porque ele, esse ser universal, ele precisa saber disso tudo, para que ele possa se fixar dentro da sua própria individualidade. Ou seja, eu tenho individualidade, eu vou lá fora ver o que o mundo me oferece, o que as coisas me oferecem, para eu trazer para dentro de mim, para ver como que a minha individualidade me responde. Então eu olho isso tudo e falo, eu gosto disso. Entenderam? Por isso que quando eu cheguei no Espiritismo, que eu já tinha olhado tanta coisa, eu olhei para o Espiritismo e falei, é disso que eu quero, é disso que eu gosto. Porque isso é lógico, isso é essencial, porque isso é intelectual, isso me dá representações que eu preciso, isso me dá razão, isso me entende porque que eu sou e existo, isso me dá possibilidade de ser na vida, me deixa livre para pensar e me oferece ordem e progresso dentro das minhas buscas. Continuando, então, né? Intelecto, livre nas escolhas, ser na vida, ser racional, representações, ordem e progresso, ser e existir. É isso. Então, neste estudo, como no anterior, verificamos que o mundo espiritual, através dos seus comandantes, sempre cuidaram para que o homem pudesse escolher suas tendências, vivê-las, senti-las e perceber qual a melhor escolha para si. Ou seja, o homem foi embalado com propostas que melhor se adaptassem ao seu modo de ser. Nunca uma proposta única imposta, mas o respeito pela autoridade do espírito. Lindo, minha gente. Entenderam como que nós temos que estudar? Vamos fazer grupos de estudos? Vamos estudar isso tudo? Vamos buscar professores capazes, competentes, comprometidos para dar essas aulas para nós? Eu vou estar na primeira fila, com toda certeza. É muito interessante quando, ao estudarmos as histórias, suas informações e conclusões, verificarmos que estamos vindo daquele passado, muitas vezes alheios aos acontecimentos e movimentos científicos, sociais, filosóficos e culturais. Noutras vezes, vivendo-os intensamente. Isso constitui nosso currículo perante a evolução. Bom tentarmos ver isso em nós. Vamos tentarmos. Né? Na verdade, o que eu fiz até aqui? O que eu me proponho daqui por diante? Né? Agora, minha gente, que nós terminamos, né, o nosso estudo de hoje, estudo número 11, Materialismo e Espiritualismo, segunda parte, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz por estar participando de tudo isso, por estar compartilhando com vocês e comigo também todas essas informações que esses nossos irmãos do passado, irmãos e irmãs do passado, trouxeram para nós. Claro que vai depender de cada um a vontade de continuar pesquisando, estudando, isso é uma opção pessoal, né? Mas se você puder, continue. Quero agradecer muito a Deus por esse momento, por estarmos aqui estudando. Quanta coisa boa nós estamos aprendendo, né? Quero agradecer muito a Jesus por ter nos dado essa chance da reencarnação. Agradecer a Deus pela chance da vida. Agradecer toda essa estrutura que a informática nos dá, né, que a internet nos oferece, para fazermos essas interações. Agradecer a todos aqueles que aceitam colocar esses estudos dentro da sua grade curricular de conhecimentos dentro da doutrina espírita. Agradeço muito, principalmente ao Grésio. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos encerrar hoje o nosso estudo, né? Depois desses agradecimentos formais e sinceros a Deus e a tudo e a todos. Nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma canção folclórica. Sabe, depois de tudo isso, é tão bom, né? A gente voltar àquelas raízes que nós vivemos, né? Nós vamos ouvir uma canção chamada Eu Pisei na Barca Velha. Eu pisei na Barca Velha, né? Que dizem que é da região de São Francisco.
lá daquela região, né, do Vale do São Francisco, do Rio São Francisco. Ela foi capturada por uma mestra, uma doutora carioca, chamada Ermelinda Paz, e está no seu livro 500 Canções Brasileiras. Olha que coisa bonita, que coisa suave, que coisa linda. Eu pisei na barca velha. Observe aí e fiquem com Deus. Muito obrigado, muita paz para todos vocês.